quero um rio de água viva. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Feche os seus olhos. O refrão dessa música diz: Jesus, manda teu Espírito para me transformar, para transformar o meu coração. Neste tempo de Quaresma, é o que nós precisamos buscar: renovação, transformação. Que tudo aquilo que hoje ainda é difícil para nós seja transformado pelo imenso e misericordioso amor de Deus. Problemas de relacionamento, problemas de saúde, tudo aquilo que traz para o nosso coração desânimo. Cante com poder: Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Diga para o Senhor aí na sua intimidade: Senhor, transforma o meu coração. O Senhor sabe onde eu necessito ser transformada, Senhor. O Senhor sabe onde o meu coração é mais endurecido, em que área da minha vida é necessário, Senhor, que teu Espírito Santo me ensine a como mudar. É no meu relacionamento familiar, Senhor. Transforma, muda, Senhor. Eu estou aqui, eu te autorizo, Senhor, pela força e pela graça do teu Espírito Santo. Transforma-me, Senhor. Eu já não quero ser igual. Não quero, Senhor. Eu quero ser renovada em Ti. Eu busco todos os dias esta renovação. Eu busco, Senhor. Aqui está o meu coração, Jesus. Aqui está o meu coração. Troca, Senhor. Troca, Jesus, por outro coração, Senhor.
por outro coração, de acordo com a tua vontade, Jesus. De acordo com a tua vontade, Senhor. Transforma-me, Jesus, pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor e pela tua vontade, Senhor. Transforma-me, Jesus. Conheço um coração tão humilde e sereno, e louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Levanta seus braços e pede. Canta, canta, ora. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, Espírito de Deus, nosso Senhor. Peça, levanta seus braços e peça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Espírito Santo, coloca no nosso coração uma nova chama de amor, da qual nós precisamos tanto dessa chama de amor. Espírito Santo, venha fazer o nosso coração arder. De verdade, Senhor, eu peço que venha incendiar o nosso ser, mas é com fogo do teu Espírito, é com fogo do teu amor, para que nesta noite, Senhor, seja uma revelação de amor de Deus para nós, mas que também da nossa parte sejamos guiados a se entregar a vós, a render também o nosso coração a vós, Senhor. Nós te pedimos que envie mesmo o teu Espírito Santo, que vinde do alto a tua sabedoria, Senhor, a tua ciência, o entendimento, o santo temor a Deus, a fortaleza, o conselho. Vinde, Espírito
dons de santificação sobre todos nós. E vinde também com os carismas, com toda a sua força, que se manifesta em cada palavra, em cada gesto, em nosso testemunho, que o nosso testemunho seja verdadeiro, autêntico. Enche-nos, Senhor, com o teu Espírito, para transformar o meu coração. Senhor, me dá ciência de que nesta noite, não sei para quantos, só Deus sabe quem são, se são poucos, se são muitos, mas são os seus escolhidos. Nesta noite, essas pessoas são escolhidas por Jesus e vai ser como o divisor de águas na tua vida. Em algum momento, de alguma forma, Deus vai te revelar algo que será decisivo para você, tão importante e tão precioso. Eu peço a intercessão da Virgem Maria, que nos cubra com seu manto sagrado, seu olhar de mãe, mas eu peço sua poderosa intercessão, ela que esmagou a cabeça da serpente, ela, a mulher vestida de sol, Maria, aquela que derrota o dragão, mas que traz no seu seio o doce menino Deus, a mãe da Eucaristia, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Convido a você que trouxe a sua Bíblia a abrir um dos últimos livros da Bíblia, a carta aos Hebreus, um dos últimos.
no capítulo 4. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, você vai encontrar na página 1529. 1529. Lá no finalzinho, um dos últimos livros da Bíblia, a carta aos Hebreus. Eu gosto muito de ler, às vezes, lógico que toda a palavra de Deus, ela tem toda a sua riqueza, mas em particular essa carta aos Hebreus, ela é diferente das outras. Ela é um tratado teológico. Ela contém revelações profundas, porque ele resgata o Antigo Testamento, ele explica o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então tem explicações muito interessantes. Mas eu quero começar aqui esta palavra com vocês com uma promessa de Deus. E esta promessa nós encontramos no versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Amém. Talvez eu vou precisar de mais trechos desse livro aos Hebreus, mas primeiro com esta promessa, que nos chama a nos aproximar do trono da graça. O que é a graça? É aquilo que não se pode comprar. Só se pode adquirir de uma maneira gratuita de alguém muito maior do que nós, infinitamente poderoso do que nós, que pode nos oferecer. E aqui apresenta Jesus como sumo sacerdote, porque no Antigo Testamento haviam os sacerdotes, os levitas, aqueles que ofereciam sacrifícios no templo, sacrifícios de animais, como forma de expiar os pecados dele mesmo, que eram pecadores, e pelo povo. Mas de uma maneira simbólica, era algo que estava preparando, é uma prefiguração de algo muito maior que viria no futuro, que é a pessoa de Jesus. Então Jesus, ele aqui é chamado de sumo sacerdote, o único. E o Senhor nos chama, aproximemo-nos confiadamente, sem hesitação, sem medo, do trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Vamos entender melhor através de um grande mistério que eu quero apresentar a vocês. Este mistério que nós participamos com tanta frequência. Hoje, encerrando o seminário de restauração e vida nova, e as portas da Semana Santa acontece tanta coisa, tantos mistérios de Deus, tão rico, e é tão oportuno hoje falar de um tema tão importante, que é a Santa Missa. E eu quero falar para vocês sobre a Santa Missa. O mistério da missa, ele é tão grande, tão bonito, maravilhoso, que é difícil para nós expressar. Mas vamos por parte. O que é a Santa Missa? Vamos pegar aquelas respostas mais simples do povo, as nossas mesmas, e tentar elevá-las a um entendimento maior. O que é a Santa Missa? É uma oração?
É uma oração poderosa. A que uma Santa Missa pode ser comparada? Então vamos dizer ao contrário. O que não é a Santa Missa? A missa não é um grupo de oração como o nosso. Não é. A missa não é uma oração. Também não é uma oração. Ela contém orações, mas ela não é uma oração. Como também não pode ser apenas uma obrigação imposta por um costume. A missa é um ato de Deus, onde o próprio Senhor Jesus celebra. Não é o padre que celebra, é o próprio Senhor Jesus que celebra. Para a gente entender um pouquinho pela Bíblia. O Antigo Testamento, ele foi escrito há cerca de 1200 anos antes de Cristo, começou a ser escrito. A história da salvação começa lá em Gênesis, mas tem algumas fases. Noé, Abraão, Moisés, depois vem a fase dos juízes, reis, até a Babilônia, né, quando o povo foi deportado, enfim. Nesse período, tudo que aconteceu, tudo que está escrito, era uma preparação para a vinda de Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento fala de Jesus, tudo. Só que Deus, paralelamente, enquanto Ele preparava o povo durante séculos e séculos para a vinda do Salvador, ao mesmo tempo Ele preparava a liturgia, a sagrada liturgia. Por quê? Porque ia chegar um momento que Jesus viria, depois Jesus voltaria ao Pai, e deixaria, ele deixaria algo tão maravilhoso, de modo que Ele continuasse presente no meio de nós. A liturgia já começou a ser preparada, lá no livro do Gênesis, tem lá, o sacerdote Melquisedeque. Não vamos ler isso na Bíblia agora, porque o nosso tempo é muito curto. Aquele sacerdote que oferecia pão e vinho, um sacrifício agradável a Deus, e depois, lá na frente, uma profecia dizia que o nosso Salvador, ele seria da linhagem de Melquisedeque. Então já tem o primeiro símbolo no Antigo Testamento. Depois, séculos após, vieram os levitas, que era da tribo de Levi, entre os irmãos dos filhos de Jacó, que eram sacerdotes. E Deus já ensinava a liturgia para eles. Oferecer o sacrifício no templo, tinha o altar dos perfumes, tinha o altar da imolação, tinha os candelabros, vários símbolos que estão presentes hoje na missa. É a segunda parte da missa. Depois do período da deportação, quando aquele povo voltou, cerca aí de 400 anos antes de Cristo, os judeus, todos os sábados, às 9 horas da manhã, nas sinagogas, eles celebravam a liturgia da palavra. Eles rezavam, liam, né? O livro do Pentateuco, depois um salmo, depois um dos profetas, tinha a homilia, as preces e terminava, que é a primeira parte da Santa Missa de hoje. Então a nossa missa tem duas grandes partes: a liturgia da palavra e a eucarística. E tudo isso foi preparado por Deus. A missa está toda na Bíblia. Depois o Espírito Santo foi conduzindo, foi juntando as peças. E o Senhor Jesus, antes de ser entregue, na véspera da sua paixão, Ele reuniu os apóstolos que Ele tinha já enviado para instituir a Santa Missa. E Ele instituiu a Eucaristia, e mandando que eles continuassem celebrando, quando Ele disse: fazei isto em minha memória.
Vamos entender um pouquinho as partes da missa. Ela começa com os ritos iniciais, onde o sacerdote, o presidente da celebração, ele age na pessoa de Cristo. Tem um termo em latim que se diz, age in persona Christi capitis, que significa, ele age como a cabeça de Cristo, ali na missa. Então pode ser um padre pecador, ele pode ter todos os defeitos, só que naquele momento o Espírito Santo o unge, o capacita e faz através dele uma obra maravilhosa. No início da Santa Missa nós recebemos o perdão dos pecados. Esse perdão dos pecados no ato penitencial, que tem 3 momentos, ele não perdoa pecado grave. É uma forma de nós participarmos com mais dignidade da Sagrada Eucaristia. Ele não perdoa pecado grave, porque o pecado grave é só na confissão, mas perdoa os pecados veniais, pecados leves. Depois, dependendo da época do ano, nós temos o glória, para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois nós temos aquele momento da oração coleta. O que é oração coleta? No início da missa, quando o padre fala oremos, ele abre os braços, né? Naquele gesto de estar coletando os pedidos da comunidade, trazendo para o altar as intenções que nós trazemos no nosso coração. O teu agradecimento, o teu pedido de perdão, ou orando por alguém, enfim, mesmo que você não formule uma intenção, mas por todas as tuas necessidades. Depois inicia o rito da palavra. No rito da palavra, sempre a primeira leitura, normalmente é um texto do Antigo Testamento. Vocês vão perceber que a mesma leitura do Antigo Testamento, ela tem uma conexão com o Evangelho que vai ser anunciado, é o mesmo tema. Então ela é uma preparação para o Evangelho. Quando alguém está aqui, isso chama-se ambão, tá? Essa peça litúrgica, ambão, sempre do lado esquerdo. Quem estiver proclamando a palavra, nós temos que ouvir, prestar atenção. Aliás, vamos fazer um teste aqui de atenção. Não precisa responder para mim não, tá? Quais foram as leituras do último domingo na missa? Alguém lembra? Não precisa responder para mim. Qual foi o Evangelho? É Deus que está falando. É Deus que está falando. A leitura, tá? Depois tem o Salmo responsorial, que é uma oração toda inspirada pelo Espírito Santo, que vai responder àquela leitura. Vai fazer com que você a medite. Depois tem a segunda leitura, que é uma catequese. E aí de pé, são gestos, né? De pé significa prontidão, nós vamos ouvir o Evangelho. Ouvir e colocar no coração. Quando nós fazemos aquele sinal na fronte, na boca e no coração, o que significa? Que a minha mente se abra para compreender a palavra de Deus, que a minha boca possa testemunhar esta palavra compreendida e que ela fique para sempre guardada no meu coração. O diácono ou o padre anuncia o Evangelho, depois tem a homilia, depois a oração do credo e depois as preces dos fiéis, que nós chamamos de oração universal. Termina aí o rito da palavra. Depois nós vamos para uma outra grande parte da missa, que é o rito eucarístico. No rito eucarístico, começa pelas oferendas. Mas oferecer o quê? Nós estamos acostumados com a cestinha que arrecada dinheiro, né? Aquele dinheiro é apenas um símbolo do fruto do nosso trabalho, mas não é o mais importante. Naquele momento, nós somos chamados a oferecer a nós mesmos, porque naquele instante Jesus está se oferecendo ao Pai. Com os teus olhos você não está vendo nada, né? Enquanto se canta o canto das oferendas, e o sacerdote faz algumas orações que nós não ouvimos, Jesus se oferece ao Pai no altar. E nós vamos nos oferecer a Ele, juntamente com Cristo.
Ao mesmo tempo são levados para o altar o vinho, o pão e a água. O vinho, ele é um vinho mesmo, vinho puro, um vinho licoroso, com teor alcoólico um pouquinho maior para a sua conservação, porque não pode ter conservante, não é um vinho de supermercado. O pão é um pão ázimo, que não contém nenhuma outra mistura a não ser farinha de trigo e água, não pode ter fermento, que é o mesmo pão que se comia na Páscoa dos judeus. A água que vai ser misturada no vinho representa a humanidade de Jesus, que assume a nossa humanidade e leva nós para o altar. Aí o sacerdote faz toda aquela oração de purificação das oferendas, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque é bem longa essa parte, mas o que acontece nesses momentos? Tem eu vou dizer uma bem-aventurada, né? Ela é viva ainda. O nome dela, Catalina Rivas, ela é da Bolívia. Ela é uma pessoa, ela recebeu de Jesus e continua recebendo revelações sobrenaturais. E as revelações que ela recebe de Jesus é em relação à missa. Jesus mostra para ela o que acontece em cada momento da missa. Então ela vê o movimento dos anjos, o que acontece com Jesus na hora do altar, o que acontece com as pessoas, as que estão preparadas, as que não estão preparadas. Então, na hora do ofertório, o nosso anjo da guarda pega as nossas intenções, as pessoas que você estiver oferecendo naquele momento e leva no altar. A gente não vê, é tudo espiritual. O nosso anjo da guarda trabalha durante a missa por nós. Eu, por exemplo, quando participo das missas, eu tenho o costume de trazer muitas pessoas comigo, em pensamento. E aí eu tenho a minha lista, né? Na hora da oferenda, eu começo oferecendo a mim mesmo, algumas pessoas mais próximas, e outras que me pediram oração. E algumas coisas que eu quero oferecer também ao Senhor. Por exemplo, o grupo de oração eu ofereço quase que em todas as missas. Estou sempre rezando por vocês. Naquele momento o anjo da guarda leva, tá? E essas revelações da Catalina, a igreja não reprovou, a igreja está acolhendo com bons olhos, inclusive, e com alguns pareceres de cardeais. É muito bacana as revelações dela. Depois do ofertório, aí chega um grande momento do prefácio. Aliás, um pouquinho antes do prefácio, nós temos a oração do santo, que pode ser rezada ou cantada. Quando se diz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse texto é tirado de Isaías, do livro de Isaías. Naquele momento, segundo Catalina e segundo também outros santos místicos da igreja, todos os anjos do céu ficam em volta do altar em profunda adoração, porque nós estamos proclamando aquele que é 3 vezes santo, que é Jesus. Aí, no prefácio, o sacerdote ele vai fazer uma oração que se chama epíclise, ou seja, ele pede o Espírito Santo, que somente pelo poder do Espírito Santo, não é mágica, para que aquele pão e aquele vinho se torne corpo e sangue do Senhor. Naquele momento vai acontecer um mistério que nós chamamos de transubstanciação, ou seja, uma substância vai se transformar em outra substância. O pão deixará de ser pão e se tornará a carne do nosso Senhor. O vinho deixará de ser vinho, a substância vinho, e se tornará sangue do Senhor. Porém, as espécies continuam as mesmas, para que possamos nós comungar. Como é que eu vou comer o sangue, beber o sangue, comer da carne de maneira cruenta? Seria incabível. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele faz com que nós possamos receber de maneira incruenta. Por isso, nas aparências do pão e do vinho.
No mistério da transubstanciação, o padre, ali o ministro sagrado, o sacerdote, ele vai repetir as mesmas palavras de Jesus, que Jesus disse na última ceia: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Jesus não disse isto representa o meu corpo, isto simboliza o meu sangue. Ele fez uma afirmação da boca dele: isto é. Então é. Não representa, é. Mas o que acontece no altar, na hora da narração deste grande mistério? Gente, aí vai acontecer algo que vai ser difícil explicar para vocês. A igreja afirma que neste momento acontece a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Não apenas a senhora Catalina, como outros santos têm testemunhado por visões. Naquele momento Jesus morre, ele é imolado, ele é crucificado, ele é imolado, e ele na sequência ressuscita. Mas como que isso pode acontecer? A Bíblia explica. O sacrifício de Jesus é único e definitivo. Não se repete. Como assim não se repete? Mas então em cada missa se repete a morte e a ressurreição do Senhor, ele fica morrendo e ressuscitando um monte de vezes? Não, porque esse sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás, ele é perpétuo. O tempo não consumiu. Em cada missa, explica a igreja, não se repete, mas se atualiza. Entende? O eterno se faz presente. O que acontece em cada missa é a mesma coisa do que aconteceu há 2000 anos atrás. A paixão, morte e ressurreição. O tempo não consumiu. Então se faz presente tudo de novo, mas de maneira incruenta. Não é que está matando Jesus, não. E sim não é de maneira cruenta, mas incruenta. De maneira com que há um sacrifício agradável ao Pai. Neste instante nós devemos ficar em profunda adoração. Inclusive diz a norma da igreja que nem música se pode tocar na hora da consagração. Nem fundo musical, o silêncio é total. E todos ajoelhados. Depois tem as orações de intercessão, que o céu, a terra, o purgatório entrem em comunhão diante de Jesus sacramentado. Depois tem o rito do banquete. No rito do banquete começa com a oração do Pai Nosso, que nós chamamos oração dominical, que vem de Dominus, oração do Senhor, a oração da paz, depois a comunhão. Como que nós devemos receber a comunhão? Para que ela seja frutuosa em nós. São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, acho que é o capítulo 11 mesmo, se eu não estou enganado, ele diz assim: quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor, sem distinguir, de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira desrespeitosa até, ao invés de receber a salvação, recebe a própria condenação. E a igreja insiste muito para que as pessoas se aproximem em estado de graça. O que é o estado de graça? Sem pecado mortal. Porque se uma pessoa em pecado mortal receber Jesus, ela está cometendo um sacrilégio, porque é algo sagrado sendo profanado. Não precisa dizer aqui quais são os 10 mandamentos de Deus, porque vocês conhecem. Nós pecamos sabendo que nós estamos pecando, não é verdade? Então, antes de se aproximar da Eucaristia, faça uma boa confissão.
dos seus pecados. Na hora da Eucaristia, como que nós devemos comungar? O que a igreja ensina? Além de estar em estado de graça, uma hora de jejum antes de receber a comunhão. Antes da comunhão não se deve comer pipoca, mascar chiclete, né? Comer outra coisa, uma hora de jejum. A água pura pode, remédio pode, outras coisas não. Quando você receber o Senhor, qual é a atitude correta? Fazer uma inclinação, ou se ajoelhar. A igreja não obriga a se ajoelhar, mas obriga no mínimo fazer uma inclinação, fazer esse gesto diante do Senhor. Você tem duas formas para receber a Eucaristia aprovada pela igreja: diretamente na boca. Se você preferir que o ministro coloque para você diretamente na boca, basta soltar as mãos e abrir a boca que ele vai colocar. Se você preferir receber nas mãos, pode também, é permitido, da seguinte forma: mão esquerda em cima e mão direita embaixo. Quando receber a Eucaristia, nunca saia andando com a hóstia. Por exemplo, eu recebo aqui, amém, e dou a volta, vou tomar a Eucaristia ali no corredor. Não, sempre diante do ministro. Outra coisa, verifique nas suas mãos, ou na mão que você recebeu a hóstia, se um pequeno fragmento tenha se perdido, por menor que seja, por meio milímetro que seja, um fragmento da hóstia é o corpo do Senhor, e não pode ser jogado fora. Leve à boca, examine, confira, depois pode voltar ao banco. Qual que é a posição que nós devemos ficar no banco, depois da comunhão? Ajoelhado ou sentado? Sentado. Por que não ajoelhado? Porque o Senhor está dentro de você. Aí você não faz genuflexão diante do sacrário, nem diante do altar, porque Ele já está dentro de você. Ele está em comunhão profunda com você. Você está recebendo o maior tesouro. Na verdade, nem vou falar em tesouro. Você está recebendo a glória eterna dentro de você, porque você está recebendo o Senhor da glória, o Senhor do céu e da terra. O que há de maravilha no céu é por causa de Jesus. E quando você recebe Jesus, você recebe também o Pai e o Espírito Santo, porque Jesus é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, e você recebe Ele inteiro, todo dentro de você. Você recebe o corpo, o sangue, as chagas de Jesus, a alma e a divindade dele. Não é pouca coisa. Você volta para o banco e agradeça ao Senhor. Deixe Ele agir em você. Talvez falte palavras por um momento tão grande, mas Ele ouve qualquer palavra que você disser para Ele. O momento da comunhão só é encerrado com aquela oração após a comunhão. Até lá não se deve nem dar aviso, fazer homenagem, nada. É o momento de comunhão. Termina com aquela oração após. Tem uma beata. Deixa eu lembrar o nome dela. Acho que eu não vou lembrar agora o nome porque Tá, mas se eu lembrar eu falo. Era uma garota, ela tinha 9 anos. Isso faz uns 700 anos atrás. Ela queria fazer a primeira comunhão. Ela tinha um amor muito grande por Jesus Eucarístico, mas a idade dela não permitia, que era somente com 12 anos naquela época. Ela queria receber a Eucaristia, não podia tal, e ela pediu licença, ela pediu para os pais para ficar num convento, que ficava perto da casa dela. As irmãs entenderam o desejo dela e deixou ela ali no convento, sem nenhuma obrigação, ensinando catequese, né, com muita liberdade, enfim. E ela, quando via as irmãs tomando comunhão, ela comentava: como vocês não morrem de alegria de receber Jesus? O nome dela, se eu não me engano, é Ermelinda. Depois eu trago para vocês, esqueci, porque é italiana. Esqueci.
ela sempre fazia este comentário. E ela queria fazer a primeira comunhão e não podia. Nessas alturas ela já tinha 11 anos de idade. Certa vez, terminada a missa, ela foi diante do sacrário, como ela sempre fazia, e ficou em profunda adoração. De repente, de uma maneira sobrenatural, uma hóstia sai do sacrário, fica pairando, ela ajoelhada e a hóstia pairada em cima dela. As irmãs viram, chamaram o padre, e ele, vendo que há algo sobrenatural, e ele, quando se aproximou, ele entendeu que Jesus queria dar a ela a primeira comunhão, de uma maneira extraordinária. Ele pegou a patena, colocou a hóstia, desceu a patena, e ele colocou na boca dela, deu a ela a primeira comunhão. Quando ela recebeu a primeira comunhão, numa expressão de grande felicidade, ela adormeceu e morreu. Morreu de alegria. O corpo dela está intacto até hoje. Eu tenho uma foto em casa, se alguém quiser, eu passo pela internet. O corpo dela está tão perfeito, depois de mais de 600 anos, sem odor, sem nenhuma ruga ou qualquer expressão de morta, para testemunhar que a Eucaristia é verdadeira. No capítulo 6 do Evangelho de São João, vale a pena ler esse trecho. Jesus ele revela todo o esplendor, todo o mistério da Eucaristia, quando ele diz: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeiramente uma bebida, uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Primeiro ele começa falando do pão vindo do céu, de repente ele muda de pão para carne, justamente para explicar este mistério, em que as espécies continuam pão, a substância já é carne. Pela internet vocês podem acessar os milagres eucarísticos, que são muitos. O mais conhecido entre eles, o milagre de Lanciano, na Itália, aconteceu há 12 séculos atrás. E até pouco tempo, a ciência investigando aquela carne que se tornou, aquela hóstia que se tornou carne viva, o sangue que se coagulou, e até hoje não se decompôs. E há um mistério. Aquele sangue coagulado formaram 5 pelotas de sangue. O mesmo peso de uma é o mesmo peso das 5 juntas. Separando ou juntando tem o mesmo peso. AB positivo. E os cientistas disseram: é a carne humana, do tecido muscular, do tecido do coração. Deram todo o relatório científico, nada religioso, confirmando o milagre da igreja. Antes do Senhor ser exposto, uma pequena brincadeira. Quem aqui, se tivesse um prêmio de R$1 milhão, eu vou colocar 1 milhão, mas poderia ser muito mais, R$1 milhão, e que tivesse que fazer uma prova não muito difícil para ganhar aquele R$1 milhão, quem faria? Vamos dar um exemplo. Alguém chega para você e fala assim: olha, você ganhou R$1 milhão em dinheiro, uma nota em cima da outra, tem um pacote desse tamanho, em nota de 100, esperando por você, num determinado lugar da cidade. Só que você vai ter que fazer um sacrifício. Você tem que levantar, vamos judiar um pouquinho, 6 horas da manhã, andar a pé 5 quilômetros, e pegar o dinheiro e levar para casa. Levantar 6 horas da manhã, andar 5 quilômetros a pé, e pegar R$1 milhão. Quem aqui faria esse sacrifício por R$1 milhão? Vocês não gostam de dinheiro? Vocês são boas, porque eu gosto, eu faria. Eu andaria 20 quilômetros para pegar R$1 milhão, tá? Porque dinheiro não é fácil.
Com R$1 milhão eu faria muita coisa. Agora, qual o sacrifício que eu ou você, que gostaria de ganhar R$1 milhão, faria para receber um tesouro infinito, que R$1 milhão é dinheiro de pinga, perto de uma santa missa, perto de uma eucaristia, em que você recebe a eternidade em você, recebe aquele que cura você, que te liberta, aquele que prometeu que quem o receber na eucaristia tem a vida eterna. Pense bem nisto. Vamos receber agora Jesus, que é fruto de sua própria paixão, morte e ressurreição. Nós vamos receber aqui a hóstia consagrada, que foi consagrada numa missa, e Jesus presente no meio de nós. O trono de graça, que bom. A leitura que nós proclamamos nesta canção, vamos cantar. Há um trono de graça aqui. Chegar confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Um trono de graça, onde tu podes colocar suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te confiantemente, alcançarás misericórdia. Achega-te confiantemente, alcançarás graça e ajuda oportuna, pois nosso Rei tem penetrado no céu, sumo sacerdote temos em Jesus, o Filho de Deus. Um trono de graça, um trono de graça. Jesus traz o céu para nós, até porque o céu só existe por causa de Deus, onde está o seu trono. Mas esse trono desce até nós, para ficar muito perto de nós, unido a nós. Jesus está aqui, o Senhor de nossas vidas. Adoremos ao Senhor, e coloquemos diante dele toda a nossa fraqueza, porque ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Confiadamente entregue-se a Jesus, porque você encontra nele copiosa redenção, você encontra em Jesus a misericórdia, a graça. Toque no eterno. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu peço a você que olhe para Jesus. Mas aonde está Jesus? Ele não está naquele telão. Ali é apenas uma fotografia ou uma pintura. Ele está aqui. Mas é tão difícil compreender um mistério tão grande. Não cabe na nossa cabeça. Numa partícula de pão está Ele. Não é uma coisa, é alguém. Ele está aqui. Mas é a forma mais humilde, mais delicada até de se aproximar de nós, que você possa comer do sangue dele, aliás do corpo dele, e através do vinho beber do seu sangue. É uma forma delicada, e que você pode também aqui em qualquer momento, ou durante o dia no sacrário, olhar para ele, adorar e receber dele tantas graças, tanto amor. Esse mistério é uma consequência da Santa Missa, e só na Igreja Católica, com todo respeito aos nossos irmãos separados, mas estão separados, não estão compartilhando de tudo isto e nem podem. Também aproveito para exortar a vocês que jamais diga que o grupo de oração é mais gostoso do que a missa. Jamais falam isto. O grupo de oração pode ser gostoso, sim, mas é o aperitivo. O banquete está na missa. O grupo de oração pode ter gesto, animação, toda dinâmica para evangelizar, mas na missa, naquele rito, há uma beleza que os teus olhos não podem ver, mas quando você chegar na eternidade, você vai ver. Que agora, por algum instante, você vai se render ao Senhor. Algumas pessoas vão sentir agora no coração um forte arrependimento de ter participado da missa de uma maneira leviana. Outros poderão sentir agora um forte arrependimento pela ação do Espírito Santo de ter faltado à missa. Por isso que faltar à missa aos domingos é um pecado grave, gravíssimo. Você só pode comungar depois se confessando, porque é um pecado grave, a não ser por motivo de doença ou um motivo muito sério. Mas o Espírito Santo vai colocar em muitos corações um amor maior, e é pelas chagas de Jesus que eu peço, Senhor, é pelas tuas chagas que eu peço, que toque esses corações para que se inflame de um amor de um fogo que jamais se consome, que jamais se apaga, um amor pela Santa Eucaristia, um zelo pela Santa Missa, como participante da Santa Missa. Senhor, eu peço que o Teu Espírito seja derramado de tal forma que as pessoas vejam na missa e em Ti, Jesus, um valor infinito que não se compara a nada nesta terra. Desça, Espírito Santo, sobre cada um de nós, e eleve agora o nosso entendimento, eleve agora nossos corações a este grande mistério.
Pai eterno, eu ofereço as santas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Coloque, Senhor, agora a chaga do amor, a chaga do amor em cada coração, o amor por Jesus, o amor pela Santa Igreja, a fidelidade na Santa Missa. É necessário a fidelidade. Então diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser fiel, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Eu quero também ser fiel a Ti. Eu quero, Senhor, participar com mais dignidade, com mais amor, com mais entrega na Santa Missa. Neste instante, o Senhor me dá visão de muitos anjos que saíram do altar em profunda adoração a Jesus, porque os anjos adoram a Jesus exposto. O Senhor Jesus neste momento enviou esses mesmos anjos que o adoram para percorrer entre vocês, entre nós, e que neste momento há anjos do Senhor detendo, aprisionando espíritos malignos que nos faziam participar da Santa Missa de maneira indigna, espíritos malignos que colocavam atrapalhos durante a Santa Missa, espíritos que eram teus tentadores. Todas as vezes que você faltou na missa, faltou por desobediência ou por preguiça, você deu a vitória ao mal, ao maligno. Esses anjos estão agora colocando eles abaixo dos pés de Jesus, prendendo-os, tirando deles a força sobre você. E eu determino em nome de Jesus a libertação na tua vida, a libertação que você precisa para estar livre para o Senhor. Algumas pessoas estão sentindo agora o Espírito Santo. Algumas pessoas estão sentindo como um frio no seu corpo, mas um frio como um frescor, como algo muito doce, singelo. O Espírito Santo está soprando sobre você. Eu quero me dirigir às pessoas. Hoje na igreja, nós acolhemos muitas pessoas que estão numa segunda união, um segundo casamento. Depois de um casamento, de uma separação, foram casados na igreja, depois estão em outra, com outro compromisso, e ainda estão impedidos de receber a Eucaristia. Obedeça a igreja. Você está agradando a Deus. Mas você tem uma forma de participar da Eucaristia sem receber a comunhão, já que você não pode ainda receber a comunhão. Participe da missa, reze, comungue espiritualmente e ofereça as tuas boas obras a Jesus, de uma maneira misteriosa. No segredo dele, ele estará te conduzindo à graça. Mas espere por um momento que você poderá comungar. Deus abre portas. Senhor, eu te peço que abençoe aqueles que estão em processo de nulidade de matrimônio. Se realmente esse matrimônio for nulo, conceda-lhe, Senhor, através da tua igreja, da autoridade da tua igreja, as disposições necessárias para bem receber e entrar em comunhão com o Senhor.
para que vocês saibam, para que vocês experimentem a grandeza do Senhor, para que vocês saibam que Ele está vivo, o ressuscitado está aqui. Eu proclamo na vida de muitos a cura e a libertação que você veio receber na noite de hoje, a bênção que você veio receber para o teu trabalho, para os teus negócios, para o teu emprego, para a tua vida sentimental. O Senhor Jesus quer mostrar para você que Ele está aqui na Eucaristia porque houve uma missa, para que você se sinta chamado a participar com mais devoção e com mais fidelidade. O Senhor está curando as vias respiratórias. Há uma pessoa que tem um desvio aqui no nariz, um lado não consegue respirar, e você pode agora respirar, porque esse milagre está acontecendo com você. Eu proclamo na tua vida como um sinal, mas que você respire a partir de hoje também o Espírito Santo. O Senhor cura uma hepatite. Não sei se a pessoa está presente, alguém está orando por ela ou é um familiar. O Senhor me mostra a cura de uma hepatite. O Senhor está curando um processo inflamatório. Ele me mostra, assim como no ventre de uma mulher, uma inflamação em vários pontos, como se fosse generalizada. É uma inflamação adquirida por uma bactéria, e ainda o médico não descobriu a sua enfermidade. Você sente agora algo queimando dentro de você, e receba agora esta cura, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Pessoas que estão passando por apuros financeiros, pessoas que estão com negócios pendentes, Senhor, eu oro por eles, mas eu oro, Senhor, em teu nome, que a tua graça agora aconteça de uma maneira prodigiosa. Eu proclamo nestas vidas a libertação das dívidas, a força do Espírito Santo para que possam agora encontrar um novo trabalho, ou realizar aquele negócio, ou aquela pendência, dívidas, contas para receber. O Senhor me mostra uma situação de alguém que tem contas grandes para receber, está muito preocupado porque não vem recebendo da outra parte, o teu devedor se esquiva, tem dificuldades. Você vai receber pela graça de Deus, mas não se esqueça do tesouro maior, aquele que tem um valor infinito diante do Pai. O Senhor Jesus está curando uma mulher com uma depressão, e esta mulher, para que saiba que é ela, como um sinal de revelação para você, você não consegue, você tem dificuldade de dormir com seu marido, você se sente angustiada quando se deita com ele, e você está numa crise profunda, pensando que algo está errado no teu casamento, mas não, vocês se amam. Você tem uma depressão, e esta depressão faz com que você tenha uma rejeição. Esta depressão vem de longe, da tua adolescência, que não foi curada. Receba agora a cura em nome de Jesus, irmã. Fique curada agora deste mal, e você vai ver que nesta noite você vai sentir a paz, a liberdade, o amor, o afeto com o teu esposo. Obrigado, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Amém.
Senhor, eu oro também. Quantas carteiras de trabalho, aliança, fotografia, chaves, pedidos aqui, Senhor. Honrando a Tua presença, o Senhor também honra a nossa fé. A fé desses que colocaram aqui. Como diz naquela leitura, aproximemo-nos do trono da graça, trazendo nossas fraquezas, o nosso nada. Aqui, Senhor, está o nosso nada, mas de Ti recebemos tudo, tudo, tudo. Abençoa, Senhor, realiza o milagre, a cura, a libertação, o novo emprego, em Teu nome, Jesus, para a glória do Pai. Eu pergunto a você, Jesus é o Filho de Deus Pai. Qual é o valor que Jesus tem para o Pai? Infinito. Uma gota do sangue de Jesus tem valor infinito. Uma lágrima de Jesus, uma gota do suor de Jesus tem valor infinito, porque é o próprio Deus. A missa tem valor infinito, porque ali acontece a vida, os mistérios de Jesus, é o próprio Jesus. Que você tenha descoberto a forma verdadeira de amar o Senhor Jesus, amando nos irmãos, e como culto, a Santa Missa, que é o maior de todos os cultos que se possa existir, é a Santa Missa. Nenhuma devoção, nenhuma promessa, nada, nenhum grupo de oração, nenhuma peregrinação para a Terra Santa vale uma missa. Entenderam? Eu dou meu testemunho a vocês. Há muitos anos eu participo da missa diariamente. Não é obrigação participar, somente aos domingos, mas eu vou diariamente. Eu trabalho 3 períodos. Hoje, por exemplo, fui na missa de manhã, 6:30 da manhã, lá na capela do Colégio São José. Durante o dia não me dá tempo. Eu rezo nesses horários, à noite, de madrugada. Não é mérito meu, não. O mérito é dele, que quem sacrifica no altar é ele. Eu só vou para receber. Eu só vou buscar o tesouro. Aprenda a ser inteligente. Aprenda lendo a Bíblia, descobrindo na própria Bíblia. Porque o que diz a Bíblia acontece no altar. Seja inteligente. Escolha a melhor parte. Eu peço uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Por favor, ministro, eleve ele. Mas palma fervorosa, bastante força. Mais forte ainda, mais forte ainda. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Pode ficar de pé. Abrindo os caminhos, quebrando as correntes.
louvor. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu peço por caridade que vocês se sentem um pouquinho, não vão embora. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, tá? Primeiro, eu quero receber os que estão vindo pela primeira vez. Que por favor fique de pé para receber uma lembrancinha. Quem está vindo no grupo pela primeira vez. Isto. Lá, ali, bastante gente. Que bom, sejam bem-vindos. Permaneçam de pé. Nós vamos entregar para vocês um terço, né? Uma oração. Com muito carinho nós conhecemos. Recebemos vocês. Pois o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos irmãos serão abençoados. Pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado e volte sempre, hein? Gente, primeiro aviso. Quarta-feira que vem não vamos ter grupo de oração. Quero um ar mais gostoso então, né? Por quê? Porque é Semana Santa e aqui vai ter missa, a missa dos Santos Olhos, né? Então, Semana Santa não vamos ter grupo. Mas na outra sim, quero todo mundo aqui, ó, firme. No dia 3 de abril, Festa da Divina Misericórdia, o primeiro domingo após a Páscoa. E esse ano tem algo especial, porque é o Ano Santo da Misericórdia. Então imagina como vai ser a bênção deste dia. Já é o 7º ano que o nosso grupo faz essa festa. É algo maravilhoso. É o dia que Deus mais derrama graças. Inclusive a gente colocou até um trecho aqui da promessa de Jesus, dizendo que nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia, derramo todo o mar de graças nas almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. Bom, o que eu quero pedir para vocês? 2 coisas, não 3. Primeiro, que participem, chame mais alguém a participar com você. Vai ser no domingo, começa às 3 horas da tarde e termina com a missa das 18 horas. Que vocês ajudem a divulgar. Gente, nós temos aqui bastante cartazes como este. Eu gostaria que cada um de vocês pegasse ao menos um e levasse em algum lugar que fosse permitido colar este cartaz. Leve quantos você puder. Ajude a divulgar. Agora, o que é mais importante? A novena. Nós temos aqui os folhetos da novena. Esta novena começa na Sexta-feira Santa. Esse ano, no dia 25 de março. Essa novena foi ditada pelo próprio Jesus a Santa Faustina, como preparação para a festa da misericórdia. É uma novena que você gasta 15 minutos. Você reza na tua casa, em qualquer lugar. Uma novena maravilhosa. Os folhetos da novena estão aqui, no primeiro banco. Só pegue o folheto quem for rezar. Se você quiser levar para uma outra pessoa, pode ficar à vontade, tá bom? Temos o bazar, volta aí o bazar. O bazar beneficente. Nós estamos arrecadando roupas usadas, seminovas, calçados, objetos. Então, no próximo grupo, que na outra semana você pode trazer aqui, ou procurar os servos, que eles estão também arrecadando, tá bom? Vamos agora fazer o sorteio da Sagrada Família, e quem levar a Sagrada Família vai ficar com ela 2 semanas. Número, veja aí o teu número de sorteio. 115.
115, faz assim com a mão. Opa, parabéns, vem aqui buscar a imagem da Sagrada Família. Gente, vamos ficar de pé? Não esqueçam, antes de ir embora, pegar o cartaz e a novena da Divina Misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o abraço da paz. E até a outra quarta-feira.